a homofobia é insidiosa e acontece muitas vezes, recorrentemente, frequentemente, de uma maneira micro. Pequenos comentários, pequenos desprezos, pequenas exclusões. E eu queria trazer um vídeo do Danilo Clube do Pato. Esse é o arroba dele. E ele vai falar de uma situação que ele passou que eu acho que é relevante pra gente escutar e pra gente dialogar também com ele, entre nós, sobre a situação que aconteceu ali com ele. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp, e aqui no Colunas Tortas eu falo de análise do discurso e teoria social. O dia que eu sofri homofobia no casamento da minha amiga de infância, pela minha amiga de infância, pelo marido dela e a madrinha do casamento do marido dela. Eu sou uma pessoa que, assim, não sai muito de casa. Tenho muita ansiedade social, sabe? Muita preguiça de me envolver, de tentar coisas novas. E Preciso dizer que somos dois, né? Somos dois. Não sei como é que é aí com vocês, mas depois de uma certa idade, aprender a conviver consigo mesmo é uma coisa tão prazerosa que, mesmo vivendo em São Paulo, que é uma cidade em que tudo acontece, tende a ser um planejamento, assim, para sair de casa, ir pro rolê e tal, a não ser que seja muito, muito próximo, né? Muito perto, muito pertinho, assim. Mas se for algo que tem que pegar o metrô, pegar o trem, putz, dá uma preguicinha. Principalmente quando você aprende a ter atividades solitárias legais ou quando você aprende a reunir a galera também dentro de casa. eu não falava com essa minha amiga de infância há um bom tempo, assim, a amizade foi esfriando, mas eu não podia deixar de ir no casamento dela por consideração e tudo mais. Indo pro casamento, no Uber, eu comprei na lista de casamento, lá de presente de casamento, um presente de R$ 500 de uma viagem que eles iam fazer na Argentina. A história começou a ficar ruim pro meu lado depois do almoço, que serviram macarrão lá pra todo mundo comer, aí todo mundo comeu e todo mundo começou a aparecer segurando os docinhos da festa na mão, comendo os docinhos da festa do casamento. Aí eu fui na mesa dos docinhos e peguei três docinhos, três brigadeiros, sei lá, da mesa de doces. E veio a madrinha do marido, dessa minha amiga de infância que tava casando, e falou pra mim que os docinhos eram pra depois que os fotógrafos tirassem foto da mesa de doces, ou sei lá, na hora de ir embora, era pra pegar, que não podia pegar os doces naquele momento. Ela virou pra mim e falou: Fica aqui você olhando a mesa de doces, que eu vou avisar lá no microfone pro casamento que ninguém pode pegar os doces dessa mesa de doce enquanto eu falar que pode pegar. Nossa, Convocou o cara para ser o segurança dos doces. gente, mas eu não vou ficar aqui vigiando a mesa de doce e falando para as pessoas não pegarem os doces. Quem sou eu? Aí eu fui sentar de volta na mesa que eu tava, ali com a minha amiga. E aí a minha amiga noiva apareceu para falar com a gente. E o noivo dela puxou ela pelo braço e falou: Olha, falou uma coisa com ela que ela virou e falou: Gente, ele pediu para vocês não pegarem os docinhos de lá. Aí a gente ficou meio, nossa, gente, que problema esses doces, né? Aí eu falei, a gente, vou embora, cansei. Peguei ali minhas coisas e tava indo embora quando eu passei por essa mulher que tinha falado que não era pra pegar os doces antes das fotos, sei lá o quê. Eu passei por ela e ela soltou um: "Ai, viadinho não tem educação mesmo. Gente, Cara, que é uma covardia gigantesca, né? Essas coisas que são micro, sabe? Essa coisa assim que é falada de canto de boca, cantinho de boca, ai, que viadinho não tem educação. Além de trazer, primeiro, esse estereótipo do gay espalhafatoso, do gay que não tem educação, do gay que não sabe se controlar, que é uma coisa bizarra, porque literalmente todo mundo compreende a diferença que é estar numa igreja, numa festa, num rolê, na pracinha, dentro de casa, numa reunião de família, numa reuniãozinha com os amigos e estar num casamento. Todo mundo sabe essas diferenças, né? As diferentes maneiras de você estar no mundo em locais diferentes. Isso não é nenhuma questão, sabe? É uma questão para adolescente. Adolescente tem essa questão, né? Que eu preciso ser eu mesmo. E ser eu mesmo muitas vezes é ser completamente inadequado. Mas quando você fica adulto, e ele é um rapaz claramente adulto, você sabe perceber a necessidade de se adequar minimamente a determinados espaços e manter ali uma certa expectativa atendida, que é, se eu tô no espaço formal, eu vou ser um pouco mais formal. Se eu tô no espaço informal, eu vou dar mais risada, vou ser mais informal. Se eu tô aqui numa festa, eu vou dançar, por exemplo, não tem problema nenhum. Se eu tô no velório, eu não vou dançar, por exemplo. Todo mundo sabe disso. Mas o estereótipo do gay espalhafatoso é uma arma que sempre vai ser utilizada, sempre que possível, na hora em que o sujeito homofóbico, a pessoa homofóbica, ela percebe algum nível de micro inadequação.
Eu já passei por tanta coisa na minha vida que eu simplesmente saí andando e falei, não quero confusão, mas dessa vez eu não sei o que aconteceu, que eu respirei fundo, eu voltei pra ela e falei, você tá querendo arrumar um barraco por causa de doces? Você é barraqueira? Gente, eu não sei da onde saiu isso de mim, mas não sei, acho que são tantos anos engolindo as coisas que eu simplesmente voltei e olhei na cara dela e falei. A D começou a gritar comigo, falando que eu era sem educação, que eu tava fazendo naquele casamento, pegando os doces que não era pra pegar, e que eu. Assim, mas ela gritava de um jeito assim, completamente fora de si, completamente fora da casinha. Você entende que o doce, ele, né, tanto faz, não é sobre o doce, né? Doce é um subterfúgio. A mulher já tinha mirado em mim desde o momento que eu cheguei nesse casamento. Aí eu Exato. girando, minha ansiedade começou a ficar ali. Eu não conseguia nem responder mais pra ela, sabe? Todo mundo me olhando, assim, em choque. Aí formou um círculo de heterotops em volta de mim, sabe? Falando assim pra cima de mim. Ah, ela é minha tia, ela é minha madrinha, ela que fez os doces, ela tá no direito, ela não sei o quê. É, sua tia, sua madrinha é uma pessoa estranha. E eu, assim, falei, eu vou apanhar de um monte de heterotop aqui por causa dessa mulher que foi homofóbica comigo e não deixou eu pegar um doce da mesa de doce. Isso chegou o marido dessa minha amiga e falou, eu autorizei ela a falar o que ela tá falando e eu não pegava, O marido autorizou a mulher a dizer algo. não deixava você pegar nenhum doce da mesa. Sabe, o cara, em vez de chegar e parar essa briga bizarra no meio do casamento dele, ele colocou lenha na fogueira. Aí eu Cara, e aqui você vê sendo construído a família perfeita, né? A família perfeita são os héteros que defendem quem é da família, independentemente da situação. É o homem que permite que a mulher seja homofóbica sem sofrer consequências, né? Tá sob a minha proteção, não vai sofrer consequência, não. Pode ser homofóbica à vontade. Fica à vontade. embora, tava tremendo, minha amiga foi embora comigo. Cheguei em casa, chorando, desesperado, gente, eu fiquei muito ansioso. E aí no dia seguinte chega a mensagem dele falando que eu nunca mais ia ver essa minha amiga se dependesse dele, porque ele não deixaria eu vê-la mais. E ela me mandou uma mensagem no dia seguinte também, falando que ela tava muito decepcionada comigo e não esperava isso de mim. Aí eu falei, não esperava isso de mim o quê? Ela, de brigar por causa de doce e tal. Mas foi você que brigou, filha da mãe. Foi você que brigou pelo doce. Foi você. Pô, o cara, ele simplesmente se fez ser gente. Vocês entendem qual que é a pira? Qual que é a pegada? O gay não pode se fazer ser gente. Ele se fez ser gente. Se colocou. Ele chegou e falou: eu sou gente. Você não vai me chamar de viadinho. Eu sou gente. Eu existo. Eu tô aqui. Falar de canto de boca pra eu escutar não me faz ficar passivo frente à situação. Eu estou escutando. Eu sei o que aconteceu. Eu percebo. Eu existo. Eu tô aqui. Esse desaforo eu não vou levar pra casa. Basicamente foi isso. Ah, eu falei, olha, minha querida, eu não tô brigando com ninguém por causa de doce, eu sofri um ataque de homofobia. O negócio tomou uma proporção muito maior do que eu esperava que fosse tomar. E essa também é uma daquelas situações que vale sempre que fique claro, né? Se você tá em minoria, se você tá em minoria, num lugar, tipo uma festa de casamento, você pode sofrer a pior das coisas e você vai se ferrar. E você vai estar, com muitas aspas, você vai estar errado, né? Você vai ser percebido como aquele que tá causando. Você vai ser percebido como aquele que tirou a ordem, a paz e a harmonia do espaço. Simplesmente por estar em minoria. Sabe? Para além de ser uma minoria. Percebe o que eu quero dizer? Porque você tem um nível aqui que é o nível das categorias sociais, né? No nível das categorias sociais, o homossexual é uma minoria política. É minorizado. Isso no nível das categorias. Agora, no nível interacional, das interações que estão acontecendo no aqui e no agora, ele é uma minoria numérica. Ele é uma minoria de relações sociais firmadas, de construção de grupo, de construção de cumplicidade entre os membros do grupo. E isso talvez seja mais importante para entender a situação. No aqui e no agora, esse cara estava isolado. E a homofobia foi um princípio, um subterfúgio para fazer valer o seu isolamento. Eu não xinguei ninguém, eu até fiquei quieta, morrendo de ansiedade. E ela falou que ia ter que ver com essa mulher se ela realmente foi homofóbica, sabe? Ela tinha que ter a comprovação. E aí eu fiquei pensando, gente, se eu tô E agora ele precisa provar que ela de fato foi homofóbica. Entende a parada? Tudo está contra você caso você seja uma minoria, dentro de uma situação. Para além de ser uma minoria de categoria social, né? Para além disso, para além do nível da categoria social, se você for alguém de uma minoria, numa situação específica, se você estiver em desvantagem, você tem que provar por A mais B. E se você provar, vai ter alguém que vai dizer: olha, mas a intenção não foi essa, né? Não foi essa a intenção. falando que eu sofri um ataque de homofobia,
Assim, por que que a minha amiga, sabe, que eu conheço desde pequena, não podia confiar em mim, sabe? Ela foi ter que tirar satisfação com uma mulher que ela mal conhece da família do cara. Então, assim, gente, tem certas vezes que acaba sendo melhor a gente ficar em casa mesmo. E eu não sei se o certo é realmente escutar essas coisas e sair andando. Ou se o certo é nem ir, já que você não tá com aquele feeling que não é pra ir, não vai. O Thiago diz, ele não teve a chance de se defender e nunca terá. Nesse tipo de situação, a defesa não existe. O princípio da covardia que existe quando é uma maioria contra uma minoria numérica é a impossibilidade da defesa, porque mesmo que a defesa possa acontecer na palavra, na prática ela não é legítima. Qualquer coisa dobra a defesa. Na prática não existe uma defesa. Eu só sei que, gente, eu não esperava sofrer um ataque de homofobia por causa de docinhos de casamento numa festa de casamento. E aí, gente, ele fez um segundo vídeo sobre isso. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também e depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros, elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na história da loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da Modernidade Líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Desfecho da história que eu sofri homofobia no casamento da minha amiga de infância, pela minha amiga de infância, pelo marido dela e a madrinha do casamento do marido dela. Eu contei que no caminho para lá pro casamento eu comprei um presente caro de casamento para eles, e a primeira coisa que eu consegui fazer chegando em casa foi cancelar essa compra. Vocês entenderam um pouco como estava a estrutura do casamento? Não foi um casamento super chique, gente, foi super simples. Eles alugaram uma casa ali que tinha um quintal, sabe? Um jardim com piscina. Chamaram um padre, e assim, esse padre, o pastor, sei lá, que eles chamaram, fez um discurso super feminista, super homofóbico. Ali eu já tinha ficado meio, putz, Super machista, eu imagino que ele quis dizer. não estou sendo muito bem-vindo. Mas assim, o discurso do pastor pra eles, pra família deles, era pra eles. Eu, assim, tudo bem, eu na minha. É, mas isso dá um contexto, né? Porque o discurso é público ali dentro. É um discurso aprovado ali dentro. Dá um contexto de onde que a gente tá pisando. Sabe? Fala o que quiser. Cada um com seu casamento. Em relação à mesa de doces, essa madrinha, ela Mas sim, obviamente também, se a pessoa é sua amiga, você tende a acreditar que vai ter ali uma razoabilidade, você tende a acreditar de que a coisa, né, não vai escalar, enfim, você tende a acreditar que o espaço vai ser seguro pra você. ficou possessa, porque ela que tinha feito os doces.
Pelo que eu descobri depois, ela faz doces pra vender e tudo mais, trabalha com isso. E ela tinha ficado tanto tempo fazendo esses doces que ela ficou com ciúmes dos doces. Ela tava com raiva que as pessoas estavam comendo os doces que ela fez. Ah, gente, desculpa. Ninguém tem ciúmes de doce. Isso mesmo, ela falou pra essa minha amiga de infância que depois veio me contar. Então, mas falou, foi uma boa desculpa, né? Meteu louco. A famosa meteção de louco. O casamento era simples, depois teve uma fila pra pegar o macarrão, parecia a fila do bandejão. Sabe, você pegava o macarrão, não podia repetir. Inclusive, colocava uma pulseirinha no seu braço depois que você comia o macarrão lá, o espaguete, porque para sinalizar que você já tinha comido e você não podia comer de novo. Bem, queriam fazer uma festa de casamento e tal, só que, gente, quando você tem que pôr pulseirinha no braço da pessoa para ela não repetir o macarrão no casamento, às vezes, pra mim, é melhor não fazer uma festa de casamento. Mas assim, quem sou eu? Ela quis Deu uma fazer e fez, mijada e aí no tá tudo pessoal bem, também. sabe? O meu problema não é a festa de casamento ser simples. É pra vocês entenderem que não tava tudo super muito bem organizado, não tinha uma mesa de doces estrondosa, era uma mesa pequena com os docinhos que depois de comer o macarrão e a pulseirinha lá que não podia repetir, as pessoas foram lá e começaram a pegar os brigadeiros, os docinhos que tinham na mesa. Só que quando eu fui pegar os docinhos, essa mulher veio transtornada pra cima de mim. E não foi assim, por favor, não pegue os docinhos. Sabe, foi tirando os docinhos da minha mão, segurou na minha mão pra devolver os doces pra mesa. E quando eu voltei pra mesa, todo mundo ainda tava lá pegando os doces e sentando. Ela devia estar incomodada com todo mundo, assim, no fim das contas, que tava pegando os doces. Por algum motivo, ela não queria que comessem os doces que ela fez. Só que ela ficou com uma raiva centrada em mim, obviamente, por eu ser gay. Então, quando eu fui embora, ela descontou toda a raiva, toda a homofobia dela em mim. Seja porque ela não queria que pegassem os doces, sei lá, se ela queria que sobrasse e ia vender depois esses doces. E vale dizer uma coisa, gente, independentemente da intenção ou do momento ali que alguém tá passando, nada mais comum do que numa sociedade homofóbica uma pessoa heterossexual ter uma gama de enunciados homofóbicos que estão prestes a ser disparados, que estão ali engatilhados, seja pelo convívio, seja pelo costume, seja por ter escutado a vida inteira e ter armazenado. E quando se encontra um alvo propício a se disparar esses enunciados, eles serão disparados. Eles serão disparados. Não importa, nada justifica você ser homofóbico com alguém, racista, sabe? Não, você não. Nada justifica, doce nenhum no mundo justifica. E aí depois, assim, uma semana que ela foi averiguar com a madrinha que foi homofóbica comigo, a prima dela em cima dela, ela veio me pedir desculpa e começou a me mandar um monte de mensagem no Instagram, né, perguntando se eu ainda tava bravo, se a gente podia se ver e tudo mais. Só que assim, gente, eu não tenho a menor vontade, sabe? Inclusive ela pode estar até assistindo esse vídeo agora, né, vai ficar chocada que eu contei essa história pra todo mundo, não falei o nome, tudo mais, pra não comprometer ninguém. Mas assim, com que cara eu tenho vontade de ver ela? Tipo, sabe, eu encontrar o marido dela em casa. Assim, é a escolha mais razoável, né? A escolha mais razoável é cortar contato nessas situações. Tem muita gente, inclusive, que não pode cortar contato depois de passar por uma situação dessa. Seja porque é família, porque é alguém que mora junto, alguém que frequenta a casa, seja porque, às vezes, a pessoa é adolescente, é dependente e tá na casa dos pais e os pais são super permissivos quanto a outras pessoas que têm esse tipo de comportamento. Muitas pessoas não podem cortar contato, não podem se afastar, não conseguem fazer isso, não conseguem ser donas da própria vida desse jeito. Mas, pô, se você é uma pessoa adulta, você tá numa situação específica que você passa por esse tipo de coisa, se não for pra judicializar, se não for pra levar pra justiça, talvez romper contato forever seja uma boa. Eu fucei muito no Instagram pra conseguir encontrar essa mulher que foi homofóbica comigo e sim, eu fiz um BO. Gente, o BO. Ele fez o BO, porra. O cara fez o BO. Ele fez o BO. Não leva a nada. E por que que eu não chamei a polícia na hora? Quem escutou ela sendo homofóbica comigo foram os familiares dela, sabe? Gente da família dela que tava do lado dela. Quem queria contra ela, sabe? Tipo, ah, ela foi homofóbica sim, com ele. Gente, era eu contra o casamento inteiro. É isso, é literalmente isso. É o que a gente estava falando agora há pouco, da questão da categoria, do olhar de categoria social e do olhar da situação, das interações que estão acontecendo no aqui e no agora. Ali, ele era uma minoria. Para além de categoria, ele era uma minoria numérica. E nas relações postas, ele era o isolado. Se o cara chega acusando alguém de alguma coisa, as pessoas não vão ter generosidade de lhe escutar. Vão proteger os seus. Vocês não estão entendendo. Só quem passa por isso sabe que não é tão simples assim, não.
Se você não tem provas, se você não tem uma boa quantidade de pessoas neutras ali que escutaram e vão confirmar, a polícia vai falar: meu filho, o que que eu posso fazer? Cadê? Não tem câmera, não tem ninguém falando que ouviu, que você ouviu. Então, assim, gente, é muito complicado. Então, pra resumir, eu fiz o BO, que não vai levar a lugar nenhum, mas fiz. Não dava pra chamar a polícia. Eu não falo mais com essa minha ex-amiga de infância, assim, não tem motivo pra eu falar. Tem uma coletânea de histórias tenebrosas que já aconteceram na minha vida, que se vocês estiverem interessados em saber, porque às vezes pode até ajudar pessoas que passaram por situações parecidas, sabe, não agiram de um jeito e vão começar a agir de outro. Eu posso começar a contar essas histórias pra vocês, porque juro, são muitas e é uma mais tenebrosa que a outra. Se vocês estiverem afim desse podcast caótico, eu posso começar a contar todas as histórias pra vocês. E, gente, é aquela coisa, né? Nesses momentos a gente percebe o cruzamento entre estrutura e acontecimento. O cruzamento entre categorias sociais que dão base, fundamentação para uma existência no aqui e no agora de interações que, por sua vez, tendem a transformar o estigmatizado em vítima. E como que o estigmatizado geralmente também está em minoria nesse tipo de espaço. Porque qual é a chance de alguém meter uma dessa, de o viadinho sem educação, se fosse uma festa em que todo mundo é gay e tivesse 5 héteros, por exemplo? Qual seria a chance de alguém ter essa petulância? É a conversa que a gente estava tendo sobre a organização dos espaços que, no limite, vai se fazer através da violência, da possibilidade de se aplicar violência. Os héteros que se reuniram em torno do rapaz fizeram isso para ameaçá-lo. É a violência que vai intermediar o conflito, que vai fazer o conflito desaparecer. É a possibilidade da violência que vai calar a boca de quem tá ali tentando se colocar como gente, num momento em que tá sendo, por sua vez, humilhado, retirado da sua posição de gente. Ela pediu desculpas e pediu para se encontrar, diz o Igor. Aí é dobrar a humilhação, exato. Cortar contato definitivamente é a melhor saída, exatamente. Mas no Brasil, diz o Thomas, parece que cortar contato é mais criminoso do que o crime de homofobia, exato. O Igor fala, melhor sair e não responder. Orientação da minha mãe desde pequenininho. Nunca responda, nunca briga, apenas saia. O mundo é mau e a sua segurança é mais importante do que responder qualquer humilhação. Na maior parte das situações, você chegou no lugar, não conhece ninguém, você tá ali, panguando. Primeira vez você tá num lugar, por exemplo, ou você tá num lugar que você basicamente não é enturmado, né? Começou a acontecer uma coisa estranha, vaza. Não tem muito o que fazer na prática. Permissividade é o pilar central da cultura de interior, diz o Davi. Mas, pô, legal que ele cancelou o presente, né? Tomou ali uma atitude, fez o BO. Se quiser judicializar, tendo o BO, ele pode fazer isso. Tem sempre essa possibilidade. E, pelo visto, também conseguiu cortar os contatos que ele tinha ali com essas pessoas. Mas, gente, isso daqui é uma demonstração, assim, a partir de um relato de vida ali do cara, de uma situação específica em que a homofobia se desenrola de uma maneira forte a partir do momento em que se é uma minoria numérica. Tudo bem? Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã, e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.